Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Bem-vindos, como vão, confidenciais? Obrigado por estarem aí. Passamos agosto juntos e isso não está nada mal. Aqui seguimos na trincheira, atentos à atualidade e preparando o que vai chegar em setembro. Na verdade, já está prestes a chegar e em lugares como a França já está em andamento. Estou falando do controle de chats. Se vocês estão aproveitando este verão para trocar mensagens em redes sociais, no WhatsApp, no Telegram ou no Signal, façam isso com liberdade, porque talvez este seja o último verão em que poderão fazer dessa forma. A partir de agora, suas mensagens privadas de ponta a ponta poderão ser escaneadas. A Comissão Europeia permite isso e a Espanha foi o primeiro país, junto com a França, a dizer: eu topo, por que não? Não é mesmo? Tudo o que é controle social, Sánchez adora. Na França, já proibiram as redes sociais para menores de 15 anos. Isso vai acontecer a partir de 1º de setembro, a menos que verifiquem a idade antes. E aí está a armadilha. Se para evitar que assediadores ou pornografia cheguem a menores de idade é preciso vigiar o resto, mais de 400 milhões de pessoas têm algo errado, não é? A partir de agora você não poderá. Não, dependendo das mensagens, fotos ou vídeos, sem fornecer uma série de dados pessoais que ficarão com o operador da rede social que você usa, mas aos quais o seu governo terá acesso. No nosso caso, Pedro Sánchez, perigosíssimo. Se você escreve Pedro Sánchez, eu gosto de fruta e pedem seus dados de acesso, o que você acha que Sánchez vai fazer? O que ele fará com suas informações? Com certeza não vai te dar uma medalha. Essa é a questão. A partir de agora, se vocês enviarem uma mensagem que o governo atual considere ofensiva ou perigosa, eles podem apagá-la sem ordem judicial. E nisso, senhores, PSOE e PP na Espanha apoiam isso, votaram juntos na Europa para acelerar o processo. A União Europeia vai apresentar o relatório final no outono. Não há consenso científico. Há muitos cientistas que acreditam que, para monitorar informações que possam assediar menores, quem deve fazer isso são os pais, que são os responsáveis pelos menores, e não é necessário controlar toda a sociedade para isso. Há 450 milhões de usuários dessas redes no mundo. O fato é que a Comissão Europeia já faz tempo que quer controlar as redes sociais, quer controlar todo tipo de informação que escapa do seu alcance. Quem nos contou isso aqui foi o colega jornalista Unai Cano. Cada rede, há meses, já teve que ceder nesse sentido, porque a Comissão Europeia pressionou para que as normas e as políticas de cada rede social fossem semelhantes. Isso é algo que gerou muito conflito entre Elon Musk e a própria Comissão Europeia. Na verdade, Elon Musk, nas últimas eleições que aconteceram na União Europeia, se envolveu completamente e vimos ele mesmo fazendo campanha diretamente a favor de alguns candidatos quando aconteceram eleições no continente. Então, realmente, neste momento, as políticas de cada rede social são bastante semelhantes, porque são as políticas impostas pela Comissão Europeia, que, por sinal, a Comissão Europeia, por exemplo, há 2 dias anunciou um novo guia contra o racismo, que vai começar a ser aplicado a todos os cargos ou empregos públicos da Comissão Europeia. Comentava sobre racismo contra ciganos, negros e judeus, sem citar o racismo contra brancos. Quando se vive mais racismo contra brancos do que nunca na Europa? Estamos vendo como querem nos tirar a responsabilidade de pais, dizendo que eles já cuidam de tudo. Como isso é perigoso. E como eu disse, a Espanha quer ser o primeiro país a colocar isso em prática e com procedimento de urgência. Vejam, no Reino Unido, em 1 ano e poucos meses, foram presas 12 mil pessoas, 12 mil por uma norma como essa, por uma lei em que qualquer informação que não considerem adequada é considerada crime de ódio. 12 mil detidos em 1 ano, será que estaremos assim no próximo verão na Espanha? Alguns, como a televisão espanhola, estão esfregando as mãos e lançaram um aplicativo de verificação de idade para a internet.
Eles foram pioneiros. Tudo o que é controle social, eles adoram. Dizem que é fácil. Primeiro você baixa o aplicativo da televisão espanhola. Depois você se cadastra, aí está o truque, entregar todos os seus dados e então eles verificam sua identidade. Tudo isso, senhores, é só para inglês ver. Foi comprovado que 80% dos menores conseguem burlar esses controles que a Comissão Europeia quer impor, o Chat Control, e que acabarão sendo aplicados no nosso país. Com essa desculpa, com a desculpa de acabar com o assédio a menores, vão vigiar o que fazemos, o que dizemos, que imagens enviamos para familiares ou amigos, que vídeos postamos nas redes sociais. Além disso, vão analisar com algoritmos o que escrevemos em chats ou o que dizemos em mensagens de voz para amigos ou familiares. É o fim da privacidade. Até agora, os sistemas de mensagens como Telegram, Signal ou WhatsApp tinham essa garantia de privacidade que era ninguém interferir no que dizíamos neles, de ponta a ponta, desde quem envia até quem recebe. Isso acabou. Já é passado. O que está em jogo é o rastro das comunicações privadas de 450 milhões de pessoas. E vamos perder isso neste outono. Controle de bate-papo, fiquem atentos. Vocês serão as principais vítimas. Não poderemos mais conversar. É mais um passo para acabar com a liberdade da Europa. Castillón Confidencial de Albert Castillón. Tentamos no programa não apenas apontar o que não está certo, denunciar o que consideramos ilegal, mas também dar opções, buscar soluções, mostrar o caminho, dizer a muitos cargos públicos o que eles deveriam estar fazendo e não fazem. E após a invasão de Ceuta, é preciso agir porque eles vão tentar de novo, já fizeram isso em 2021, e em 2026 com quase 100 mil pessoas, quando será a próxima. Há quem diga o que os políticos da oposição devem fazer. E a primeira coisa é se unir em uma frente comum. Quem está mostrando o caminho? Marcos de Quinto, como vai, amigo? Como você está? Muito bem, pois é, como todo mundo, indignado com tudo o que está acontecendo. Não é para menos. Eu não sei você, mas além do Sanches continuar de férias, Sua Majestade o Rei em Maiorca, também não vejo aqui uma oposição unida formando uma frente comum diante da invasão. Porque... Sim? Eu acho que deveriam, claro, se unir. Aí há várias coisas que precisariam ser feitas, mas imediatamente. Tenho então algumas propostas sobre o que deveria ser feito do ponto de vista da frente interna e outras em relação a uma ofensiva diplomática. Sobre a frente interna, porque se falou muito sobre esse estado de exceção e tal, olha, o estado que precisa ser declarado é o estado de sítio, que foi feito especificamente para essa casuística, ou seja, existe estado de alarme, estado de exceção e estado de sítio. O estado de alarme é usado mais para questões de catástrofes, o estado de exceção para quando há problemas institucionais e tal, mas neste caso, que além disso, na redação da lei, que acredito ser a Lei Orgânica 4 de 1981, justamente quando somos invadidos ou nossas fronteiras não são respeitadas. E foi isso que aconteceu. Então, declaração imediata de estado de sítio. Por outro lado, o fechamento imediato de nossas fronteiras com Marrocos, mas de todas, ou seja, todas as fronteiras terrestres, todas as marítimas e também as aéreas. Ou seja, que não passe nenhuma mercadoria sequer pela Península Ibérica Marroquina até que tudo isso volte a se acalmar e estabilizar. Claro, militarizar as praças de soberania que temos em Ceuta e Melilla e também nas Canárias. É preciso deslocar a legião para as nossas praças de soberania e, claro, a marinha também. Porque o que chama a atenção é que Margarita Robles, quando se trata do tema da flotilha de Gaza, manda uma fragata para lá. E bom, e que bom. E que tenham blindadas as águas de La Mareta porque está lá passando as férias. Sanches,
ou que mandem a Marinha buscar caiucos a milhares de milhas das Canárias e, no entanto, com essa situação de ameaça não tenham mobilizado a Marinha. Também de forma imediata em Ceuta e também em Melilla, toque de recolher. É preciso impor um toque de recolher, de modo que todas as pessoas que, a partir de determinado horário, estejam circulando ou por aí, sejam detidas. Por exemplo, no estádio de futebol que existe em Ceuta, para que as pessoas não fiquem por aí andando até que sejam identificadas e possam ser devolvidas. Claro, também imediatamente o exército em helicópteros, que o exército e a Guarda Civil atirem em todos os motores de todas as narcolanchas. É preciso cortar pela raiz esse tráfico de drogas que de alguma forma parece ser consentido pelo governo, esse mesmo governo que retirou o Grupo Consur. É preciso restabelecer o Grupo Consur e levar isso muito a sério, com motos aquáticas e tudo mais. Temos que atirar neles com atiradores de elite de helicópteros, sem usar as embarcações, recolhê-los e, claro, prendê-los e bom. Também seria preciso repensar muitas coisas do ponto de vista interno, como, por exemplo, estão sendo concedidas permissões para determinadas explorações ao Marrocos, explorações dentro das águas territoriais das Canárias. Isso precisa ser cortado de maneira iminente e, claro, estudar possíveis responsabilidades que este governo possa ter pelo crime de alta traição. Mas uma frente muito importante que eu acho que está absolutamente abandonada é a frente diplomática e a frente diplomática na União Europeia. Eu defendo que o PP e o Vox se unam porque o PP é o segundo partido do PP europeu, tem força, tem algo a dizer. E por outro lado, Santiago Abascal é o presidente do Grupo Patriots na Europa. Depois é preciso unir o Partido Popular Europeu e o Grupo Patriots de uma vez, que o Partido Popular Europeu pare com isso. Parar de negociar com o Grupo Socialista, que além disso é mais importante, é o de Sánchez, e exigir a ruptura de todo o acordo preferencial com o Marrocos e estudar sanções às oligarquias marroquinas. Ou seja, que neste momento possam ser congeladas contas bancárias localizadas dentro do espaço europeu, ou também, é isso, confiscar determinados ativos marroquinos dentro da Europa. Isso imediatamente faria o Marrocos repensar, o Marrocos para que reavalie tudo o que fez, mas isso precisa ser feito de maneira imediata. O Marrocos afunda completamente, porque se você corta todo o tráfego de mercadorias e ainda por cima corta todo esse negócio do narcotráfico que eles têm montado com... Eu acho que com a cumplicidade do nosso governo, porque senão não dá para entender tudo isso. Bom, é a maneira de destravar e realmente bater na mesa, porque não dá para continuar fazendo isso. Sempre fazem política de apaziguamento com Marrocos. É preciso finalmente mostrar firmeza e respeitar a dignidade da Espanha. E olhando para o futuro, Albert, eu tentaria fazer com que Ceuta ou Melilla se inspirassem em Gibraltar. Por que Gibraltar é respeitada? Bem, Gibraltar é respeitada, entre outras coisas, primeiro porque é uma base militar britânica, onde até submarinos nucleares fazem escala e tal, e o que Ceuta e Melilla precisam ser são bases militares onde realmente tenhamos um destacamento de forças lá e não o que temos agora, que parece, sei lá, nem sei o que é. Por outro lado, dotá-las também, assim como Gibraltar, de um estatuto económico-financeiro privilegiado que permita o enriquecimento dessas localidades. E isso faz com que haja uma população enriquecida e feliz, que é o que está acontecendo em Gibraltar. Então, de fato, vamos olhar para esse exemplo. E façamos exatamente isso, porque isso é o único que pode permitir que esses lugares sejam, de certa forma, intocáveis. E, por outro lado, no âmbito diplomático, de forma imediata, tanto os responsáveis do Partido Popular quanto do Vox deveriam ir juntos pedir audiência com o secretário de Estado dos Estados Unidos e também com Israel, porque é preciso recompor imediatamente as relações com esses países. É isso que tenho feito. Marrocos, durante muitos anos, tem subornado eurodeputados com dinheiro. Acho que há 60 eurodeputados envolvidos em receber propinas do governo marroquino. E o mesmo eles têm feito nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, com um lobby muito forte e contratando. Agora acho que Said fez um artigo muito impressionante sobre como eles entraram. Para os congressistas norte-americanos,
O governo do Marrocos tem feito isso há muito tempo, fizeram muito bem, e nós precisamos ter uma frente diplomática que contraponha tudo isso. Depois eu incentivo que isso, não tenho muitas esperanças de que essas coisas que comentei sejam feitas, mas acredito que insistir nelas de alguma forma pode de alguma maneira ajudar para que... Se o que queremos é colocá-los diante da realidade, porque o que acontece agora é que há uma inação absoluta. Mas, Marcos, me surpreende que Ursula von der Leyen, sendo do Grupo Popular, parabenize Marrocos e a Espanha pelo bom trabalho que fizeram. Como entendemos isso? Olha, eu entendo isso do ponto de vista de que descobriram pessoas que recebiam dinheiro do Marrocos, e eu acho que tem gente demais recebendo dinheiro do Marrocos, e tem certas pessoas que realmente estão favorecendo a Espanha. Nós entramos na União Europeia e nos deram algumas esmolas, mas em troca pediram que destruíssemos nossa indústria. Se você se lembra, quando entramos na União Europeia, a Espanha era o 9º país mais industrializado do mundo. Agora, praticamente não somos nada. Só nos deixaram o setor primário e o turismo, e agora parece que nem o setor primário querem nos deixar, porque talvez seja muito mais interessante para eles trazer produtos do Marrocos. E bom, se isso significa destruir de vez o setor primário espanhol, então vão nos deixar só com o turismo e nos deixam somente com o turismo. Não dá para levar o sol e as praias espanholas para a Dinamarca ou Noruega, porque se pudessem, levariam e ficaríamos sem nada. Então, bem, o que precisamos fazer de alguma forma é bater na mesa. E volto a repetir, se temos que o Partido Popular Espanhol é o 2º maior partido popular dentro do Parlamento Europeu, olha, então que pare de se humilhar para a Ursula von der Leyen, que diga para a Ursula, olha, se quiser que continuemos votando dentro do grupo do Partido Popular Europeu, vamos romper as relações. Já com os socialistas europeus, que além disso já não restam socialistas na Europa, só restam os espanhóis. E vamos nos unir aos Patriots para, neste momento, proteger nossas fronteiras e tal. Isso mais cedo ou mais tarde vai acontecer, porque na Alemanha, se não for o Partido Popular Alemão, que é a CDU, que vai perder as eleições, e neste momento a ACD, Aliança pela Alemanha, já os supera nas pesquisas. Vai acontecer na França e aqui na Espanha, mas quer dizer, se está claro que isso vai acontecer, por favor, se sabem perfeitamente que as pessoas na Europa querem colocar limites à imigração, que façam um referendo europeu. Por que não se faz um referendo europeu? Por que não se dá a palavra aos cidadãos europeus? Porque vão concordar em blindar nossas fronteiras. A Polónia fez isso e as fronteiras do leste e também a fronteira sul, e é preciso se blindar, e o que acontece é que temos dirigentes que estão preocupados com outras coisas. Eles não estão defendendo seus cidadãos, estão voltados para outra coisa que eu não sei o que é e, infelizmente, suspeito, porque houve muita corrupção com os europeus. E isso vai continuar sendo descoberto e no final acho que as pessoas vão acabar tirando eles do poder. Nós, espanhóis, temos claro quem é nosso inimigo, que é o Marrocos. Assim como temos claro que o governo está supostamente sendo chantageado pelo Marrocos. Tudo isso nós sabemos. Como despertamos a sociedade civil? Ou seja, se virem ali uma legião de pessoas em Ceuta ou Melilla fazendo uma ação conjunta, eu acho que os Estados Unidos, Israel e Marrocos começam a nos olhar de outra forma. Como fazemos isso, Marcos? Bem, a primeira coisa é denunciar a atuação corrupta deste governo. Muito provavelmente o que pode ter acontecido é que Marrocos fez isso porque Marrocos ficou nervoso. Ou seja, muito provavelmente eles têm algum tipo de acordo com Sánchez, onde pouco a pouco talvez se avançava para uma espécie de co-soberania, porque Sánchez foi entregando a Espanha por todos os lados e facilitando sua ruptura. E quando Marrocos vê que talvez não está havendo avanço, quando Mohamed VI percebe que talvez Sánchez está fazendo com ele o mesmo golpe que fez com Puigdemont, e que as coisas não avançam, e além disso Sánchez pode sair do governo, e se Sánchez sair do governo, tudo o que possam ter prometido a ele sobre avançar em determinadas conversas rumo a uma co-soberania pode ir por água abaixo. Então, aprova-se. O Marrocos ficou nervoso e fez isso para levá-lo à mesa de negociações ou até mesmo para levar o próximo governo a negociar.
A resposta tem que ser contundente com as coisas que eu já apontei antes, mas isso precisa ser denunciado, que acordo existe, e provavelmente isso é o que poderia ser constitutivo de um crime de alta traição. Já entregou. Sanches. O Saara para Mohamed VI. E ele entregou o Saara quando nem sequer consultou o próprio partido, nem tampouco seus aliados. Também Sanches abdicou da defesa de Gibraltar. Estávamos com a faca e o queijo na mão. E ele abdicou da nossa posição de negociação com um terceiro país, que é a Grã-Bretanha, que não faz parte da União Europeia. E deixou que a negociação fosse feita pela União Europeia para que o favor seja dado à Grã-Bretanha neste momento, se perdermos. Claro, a co-soberania dentro do Rochedo de Gibraltar e o que seria a reintegração do Rochedo de Gibraltar à Espanha, que é o que corresponde. E se além disso perdermos Ceuta, então teremos perdido o controle do Estreito. E no futuro, o controle do Estreito, como vimos na questão de Hormuz, é vital. Inclusive poderiam ser cobrados pedágios por esses controles do Estreito. Mas, logicamente, os Estados Unidos acreditam que é mais confiável ter um parceiro como Marrocos e outro como a Grã-Bretanha e não essa Espanha governada por Sanches. Por isso eu digo, a frente diplomática deve imediatamente estabelecer contatos com Marco Rubio, expor a situação para ele e, de alguma forma, tentar tirar Sanches e esse governo de traidores da equação, porque eles vão acabar destruindo a Espanha e eles vão ter, então, umas contas bem recheadas em determinados países fora da Espanha, que é onde eu acho que eles estão pensando em morar no futuro, porque traidores como eles, vimos o controle sendo perdido em Ceuta das autoridades. E os controles do Estreito, vistos em Gibraltar... Tomara que eles vão embora logo e depois sejam julgados. Para finalizar, isso nos dá ainda mais motivos para voltar às ruas em setembro. Está confirmada uma nova manifestação pela dignidade. Está confirmada uma nova manifestação pela dignidade, a segunda marcha pela dignidade em Madrid, que foi incrível. Levamos 300 mil pessoas às ruas em uma marcha desde Colón até o Arco da Vitória e em setembro vamos convocá-la novamente. Me perdoe por não te dizer a data. Temos uma data em mente, mas queremos fazer as coisas direito e, então, essa data vamos definir no momento certo. Neste momento, estamos aguardando para poder realizá-la. Os pedidos que teremos que fazer serão para meados de agosto, final de agosto, assim teremos todas as permissões e poderemos anunciar concretamente. Estaremos lá apoiando essa marcha pela dignidade. Que tempos difíceis estamos vivendo, não é? Tomara que seja um pesadelo que acabe logo. Marcos de Quinto, muito obrigado, de verdade, um abraço. Obrigado a você. Pelo trabalho que você faz. Um abraço. Castillón Confidencial de Albert Castillón. Amigos, gostamos de dar bons conselhos para vocês, inclusive financeiros, com a ajuda do Sindeuda Group. Quando as dívidas se acumulam, uma das principais preocupações de qualquer família é evitar que essas dívidas possam acabar fazendo com que percam a casa, a moradia. É o bem mais precioso de qualquer família. E às vezes, por tentar manter essa moradia aos trancos e barrancos, com hipotecas que se pagam um mês sim e outro não, às vezes acabamos perdendo muito mais do que ganhamos. Queremos falar sobre isso com o especialista econômico do Sindeuda Group, Rubem Lopes. Seja bem-vindo. Como você está? Albert e Confidenciais, bom dia. Como vocês estão? Gosto de saber que não sou o único que trabalha em agosto. Gosto disso, gosto mesmo. Como bons autônomos, Albert? Sim, senhor, sim, senhor. Olha, talvez na Espanha a gente se apega demais à moradia e às vezes perde muito por causa disso, né? É um enraizamento cultural. Como mais ou menos já conversamos alguma vez, 75% de toda a poupança nacional está investida em moradia. E isso faz com que, historicamente, o único objetivo de um pai seja que seu filho ou filha se case, vire funcionário público e tenha uma casa própria. E isso faz com que muitas vezes a obsessão por ter uma casa nos coloca em uma situação de dívida para a qual talvez não estejamos preparados. Entendi. Apegar-se ou abrir mão da casa, o que devemos fazer? Bem, no processo de segunda oportunidade, que é mais ou menos, digamos, o principal motivo de preocupação que encontramos nas pessoas que assessoramos, esse é o grande debate.
O que vai acontecer? Vou perder a casa? Não vou perder a casa? Se eu perder a casa, fico fora desse processo? Muitas vezes, Alberto, a casa é o maior peso econômico dessa situação financeira pessoal. Nós sempre temos que entender que cada caso é personalizado, não é? Não existem duas receitas iguais para duas pessoas diferentes e às vezes vale a pena liquidar a casa nesse processo, mas há casos em que o juiz decide o contrário. Muitas vezes tentamos nos apegar como se fosse impossível aceitar. Entendi. Com a lei da segunda oportunidade, eu perco a casa se eu aderir a essa lei ou não? Por definição, não. Quando for feito esse inventário, quando colocarmos na balança o que eu tenho e o que eu devo, o juiz vai determinar se o fato de liquidar a casa, vender o imóvel, vai permitir que os credores recuperem o dinheiro, mas muitas vezes o único credor a quem se deve dinheiro pela casa é o banco, e isso não prospera. Ou seja, Alberto, recorrer à segunda oportunidade não significa necessariamente perder a casa, mas em muitos casos isso pode ser necessário. Necessário ou pode valer a pena, e isso merece ser estudado, e é nisso que nos dedicamos, claro. Claro que difícil dizer para uma família, você vai sair do buraco, o juiz vai lhe oferecer essa lei da segunda oportunidade, mas é preciso vender a casa. Que complicado. Aí é quase uma terapia psicológica, não é? Sim, também é preciso entender que o juiz não vai permitir, digamos, que fiquemos em uma situação pior depois de passar pela lei da segunda oportunidade e obter a exoneração do que estávamos antes. O que quero dizer com isso? Um juiz, se ele sabe que ao recorrer à lei da segunda oportunidade, zera o seu contador de dívidas, mas o fato de te deixar sem moradia vai fazer com que você tenha que se endividar novamente, mesmo que seja através de aluguéis, para poder ter um teto. Concordamos que isso nos deixa em situação pior. Portanto, como disse, não há duas respostas iguais, nem mesmo para pessoas iguais. Dois irmãos gêmeos com o mesmo emprego se apresentam, mas não terão a mesma resposta. Então, Rubem, é verdade essa regra de que não devemos gastar mais de 30% da renda com moradia, por exemplo, pagando a hipoteca? Por definição, o banco não vai nos conceder um financiamento cuja parcela ultrapasse 30% da nossa renda mensal. Isso já, por definição, nos filtros do banco desde a crise de 2008 já é aplicado dessa forma. Muitas vezes enfrentamos dificuldades económicas, perdemos o emprego e ao conseguir outro, nossa renda recorrente é menor. Estamos ultrapassando os 30%, embora o banco tenha aprovado inicialmente por estarmos abaixo desse limite. Aqui eu diria que o que precisamos fazer é, antes de chegar ao extremo de nos endividarmos tanto a ponto de não conseguirmos pagar a casa e acabarmos perdendo ela, é o momento talvez de avaliar novas fontes de renda ou renegociar a hipoteca se ainda estivermos em tempo. Ou seja, quando começamos a ter dificuldades sérias, por exemplo, para pagar a hipoteca, uma ligação para o Sindeuda Group pode acabar com esse conflito. O telefone está aparecendo na tela, o de sempre. Em toda a Espanha vocês têm 911-087-109. E perguntem, que não custa nada, né? Consultar meu caso, explicar a situação. A primeira coisa que tem que fazer é contar, não é, Rubem? É isso mesmo, Alberto, não devemos ter medo, pois muitos nos procuram e podemos ajudar. Já beneficiamos milhares de pessoas e já passamos de 100 milhões. Tenha consciência de que quanto antes usarem o trunfo da ligação gratuita conosco, mais cedo saberão sua situação real. E evitar que só nos procurem quando já for tarde demais e as consequências forem piores. Feliz verão, vamos continuar trabalhando e ajudando os confidenciais. Rubem Lopes, um abraço. Igualmente, amigo. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Sanches continua suas eternas férias na Mareta, em Lanzarote. Nenhum presidente do governo, não só espanhol, mas europeu, tirou 5 semanas de férias, embora ele tenha interrompido um pouco por causa de Ceuta para ficar bem na fita. Ninguém na Europa fica um mês de férias. Na verdade, isso virou notícia em vários meios de comunicação da União Europeia. E ele fez isso como sempre, bloqueando como um ditador seu espaço e seu entorno. Vejam neste mapa, esta é a área bloqueada, área marítima bloqueada por Sanches. Neste quadrado que vocês veem que ultrapassa 500 mil de metros quadrados, quase 800 mil, me dizem. Ali não se pode fotografar, não se pode pescar, não pode tomar banho, não se pode navegar e você nem pode se aproximar.
Mais de 60 agentes de segurança protegem ele e a família, porque todos estão lá. Está a Begonha, a acusada, está o irmão condenado, estão as duas filhas, os pais de Sanches, como todo ano, e talvez receba Salvador Illa. Todo ano passa por lá o eminente Illa depois do que fez na pandemia. Deveria estar escondido ou pedindo perdão. E quem este ano não vai por razões óbvias é Zapatero. Zapatero, um dos seus chalés fica bem perto e todo ano era muito visto. Este ano é como se fosse... De quem? De quem você está falando? Não, quem é Rodrigues Zapatero? Tentam manter distância. O controle é tão absoluto que houve uma pichação na entrada de Teguise, ao norte de Lanzarote. Vocês estão vendo. Foi publicada pelo OK Diário. Isso é a menos de 2 quilômetros de onde ele está passando o verão. Bem, então o sultão Sanches ordenou apagar a pichação para que os convidados que vão para a Mareta e passam por ali não a vissem. O que ele acha? Que apagando Pedro Sanches, eu gosto de fruta, que é o que está escrito na pichação, não vão fazer de novo? Eles apagaram em 24 horas, vocês acabaram de ver. Sabe o que é pior? Ele colocou câmeras em cada esquina e está usando os GRS. É a unidade de elite da Guarda Civil. Não deveria estar aqui para essas coisas. Deveria estar em Ceuta controlando os jihadistas, não é? Os 10 que entraram, ou 20 ou 30. Bom, o grupo de reserva e segurança da Guarda Civil, boa parte dele está na Mareta cuidando do sátrapa. Dizem que entre escoltas à paisana e outras coisas, a segurança de Sanches ultrapassa os 200 mil euros e, como vocês podem ver, tem mais gente vigiando o Sanches na Mareta do que em Ceuta vigiando a fronteira. Tenho mensagens, algumas magníficas. Bom, sempre são magníficas as que vocês me mandam. Antes de ouvir opiniões, tem uma do José Ângel que precisa ser atendida. Tem a ver com a celebração do Dia do Trono, que foi celebrado na Embaixada do Marrocos em Madrid. Olha, eu queria comentar sobre o assunto da reunião lá na Embaixada Marroquina, né? Primeiro, em relação ao juiz Pedraz, acho que você foi o único que deu essa informação, pelo menos até onde eu sei, né? Quase todo mundo focou mais na questão do jornalista, né? E aqui eu queria fazer uma observação. E é que sempre me chamou a atenção no programa desse senhor a aparição de um tal de Mohamed Issa. É um senhor que se dedica a limpar a imagem da ditadura marroquina, enquanto nos dá indicações de como devemos governar a Espanha. Sempre me chamou a atenção, né? Desde as primeiras vezes que vi esse homem, ele me pareceu um agente infiltrado do regime alauíta. É muito interessante o que você diz. Primeiro, é verdade, o juiz Pedraz esteve lá, vocês estão vendo nas imagens. E sobre o programa, você está se referindo ao Nacho Abad. Olha, eu só estive uma vez e pedi ao Nacho que não me chamasse de novo para o programa dele por uma questão pessoal. Eu não quero mais fazer televisão. Mas entrei online e foi para falar sobre isso, que havia um plano para invadir Ceuta e Melilla, faz um ano. Eu fiz essa intervenção nesse programa da 4 da minha casa, online, e é verdade. Eu sei como funciona a televisão. Eu disse para o Nacho que tudo bem, que eu fazia isso por ele, porque trabalhamos juntos por 10 anos, mas que ao terminar minha intervenção, ele se despedisse de mim, que eu não entraria em debate com ninguém da mesa. E eles cumpriram. Expliquei o plano, terminei, me despedi. E quando terminei, eles foram até a mesa e lá estava um tal de Mohamed. Ponto final, ou seja, alguém que usa um apelido evidentemente pago, ao que parece, pelo governo do Marrocos, que começou a falar mal de mim, algo habitual. Por que uma emissora como a 4 tem alguém pago ou que trabalha ou que só fala bem do governo do Marrocos? O que é isso? Por quê? O quê? O que está acontecendo? Nosso inimigo também tem que estar na televisão do nosso país? Muito interessante o que você diz. Bom, depois vi o Nacho Abad naquela embaixada e também não entendi. Você não pode passar a manhã criticando uma invasão e depois tomar um drink com o invasor. Mais mensagens. Henrique, Begonha e David. Eu acho que o que Marrocos está fazendo com Ceuta, depois vai fazer com Melilla.
mas isso é uma distração, porque na minha opinião o que mais lhe interessa são as Ilhas Canárias. Ao ver o rei, falta a coragem que o rei não tem. É preciso ter muita cara de pau enquanto estão invadindo seu país, enquanto os ceutenses estão passando pelo que estão passando, enquanto há 100 mortos e você está de férias no barquinho. Quando forem atrás dele, ele vai pedir nossa ajuda. Estava ouvindo que os imigrantes que não iríamos pará-los com balas, mas que podemos pará-los com jatos de água sob pressão. Além disso, temos o mar ali. Suponho que deve haver uma usina de dessalinização e suponho que o exército pode instalar tubulações de pressão ao longo de toda a fronteira, com a água sob pressão nas praias para que eles não consigam chegar à praia, na água não, porque seria perigoso. E contra as cercas na área terrestre, isso poderia ser perfeitamente controlado e em 100%, mas eu acredito em um grande número. Sim, você tem toda a razão, David. Já existem muitos países que utilizam água sob pressão. Olhem, quem reprime as pessoas de forma selvagem não somos nós, os espanhóis, são os marroquinos. Vejam cenas como esta, isso me toca profundamente. Surras brutais que estão dando nos manifestantes simplesmente por saírem às ruas, não é? E tem uma especialmente cruel. Esta que vocês vão ver agora, um policial pega uma pedra de grandes dimensões e joga na cabeça daquele que quer sair do país. Mas o que é isso? Onde está a polícia do Marrocos? Em que país eles aprenderam a cometer tais barbaridades? Quer dizer, aquilo da água sob pressão até me parece até carinhoso. Bom, mas tenho uma notícia de última hora sobre Loreto Hurtado. Lembram dela? Loreto Hurtado era a chefe do Departamento de Segurança Nacional, uma alta oficial militar da presidência do governo. No dia seguinte à invasão, ela publicou uma nota no site da segurança dizendo que tinham entrado 49 mil imigrantes. Isso foi numa sexta-feira. Ela tirou férias a partir de 1º de agosto, que era um sábado, e no domingo. Ela foi demitida. Ligaram para ela e disseram que estava demitida. Por quê? Por ter feito a matéria dizendo que havia 49 mil que tinham entrado, que agora sabemos que são muito mais. Até Marlaska reconheceu quase 80 mil, sabem? Essa barbaridade, essa maneira de demitir pessoas que não são fiéis, ou seja, que não mentem, provocou uma reação tão grande no Ministério da Presidência que ninguém quer ocupar o seu cargo. E não encontram ninguém para ser chefe do Departamento de Imprensa de Segurança Nacional, que é um alto cargo militar, algo que acontece nas ditaduras que no final acabam ficando muito sozinhos. Mais mensagens, quero que vocês ouçam o Juanjo. Muito interessante a reflexão que ele faz sobre as colônias, o Chema com uma proposta e a Sofia da Itália. Ceuta não é uma colônia, é Espanha. É uma cidade autônoma da Espanha. Assim como Melilla, assim como as Canárias. Ou vão dizer agora também que as Canárias são uma colônia da Espanha. Colônia é um território sob administração de outro país. Não somos estrangeiros em Ceuta, Melilla ou nas Canárias. Como já disse, podem mudar o texto e falar o que quiserem, mas isso está registrado na história e é assim. Sou Chema de Valência, aqui vai minha proposta para o pessoal do dia 15 do Marrocos. Olha, todos os espanhóis que tiverem 3 dias livres, que peguem alimentos e bebidas para 3 dias e que vão para Ceuta. Vamos ver se conseguimos reunir lá 200 ou 250 mil espanhóis e quando esses espanhóis passarem 3 dias e acabar o tempo deles, que sejam substituídos por outros que vão chegando e quem for embora que chegue outro. E que sempre haja lá 200 ou 250 mil espanhóis com comida e água para 3 dias, durante 10, 15, 20 dias, o tempo que for necessário para defender nossas fronteiras. O que você acha da ideia? E claro, o Papa Leão XIV se solidariza com aqueles que ele chama de ocupantes da cidade espanhola de Ceuta. Não, Santidade, não são ocupantes, são invasores. O Senhor que no Vaticano não deixa entrar ninguém, porque aqueles que ousam entrar, como fizeram na Espanha, vocês aplicam multas de até 25 euros e, em alguns casos, prisão de até 4 anos. O senhor, que quando veio recentemente à Espanha, nem sequer foi a Valência para se solidarizar com os valencianos.
Mais de 300 pessoas em Valência se afogaram por negligência de Pedro Sánchez, que ousou dizer publicamente: se quiserem ajuda, que peçam, mas ele não deu a ajuda. E também não foi a Adamos, onde morreram 46 pessoas. Sempre por negligência do governo de Pedro Sánchez, porque o dinheiro da manutenção das ferrovias é gasto em interesses próprios. E vocês vão me permitir. Há um vídeo que explica muito bem o que está acontecendo em nosso país. Regularizações em massa, efeito de atração, lei dos netos. E, por outro lado, há pessoas que estão aqui, na Espanha, estrangeiros de origem, que trabalham, que contribuem, que pagam impostos e que têm a residência negada repetidas vezes em nosso país. A história dessa garota, quem me enviou foi Esperança Macarena. É uma garota de um dos países do leste e mais espanhola do que muitos ministros do governo. Ouça, eles não querem imigrantes como... Ouça. Eles não querem imigrantes como eu. Acabei de comprovar isso ao apresentar novamente meu pedido de renovação da minha residência aqui. Isso é muito forte. Eu fiquei calada por muito tempo. Eu não queria arrumar confusão, mas, gente, já estou aqui há 16 anos. E agora, vendo esses vídeos, eu estou e não aguento mais. Sério, não aguento mais. Eu preciso compartilhar isso com alguém porque, olha, vou contar um pouco para vocês. Para quem não me conhece, estou há 16 anos na Espanha. Tenho 2 graduações, falo 7 idiomas e tenho muitos dias de contribuição aqui na Espanha. E acabei de ser rejeitada. Ainda não chegou a decisão negativa, né? Todos estavam em choque, dizendo que para a Natália eles estão aceitando na imigração, aceitando pessoas com antecedentes criminais, ou seja, criminosos. Eles estão aceitando criminosos recém-chegados de países onde nem se fala espanhol. Eu não me importo. Mas que em termos de cultura não são compatíveis com... Mas vamos deixar tudo isso de lado. Como assim? Quer dizer, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Alguém pode me explicar o que está acontecendo? Não é só por mim, mas com o país. O que está acontecendo? Porque essa também é minha casa. E a casa, quer dizer, eu pensava no futuro, em ter uma família aqui, filhos. E eu não entendo o que está acontecendo. Não me deixam ficar aqui. Outro imigrante quer ocupar o meu lugar. Eu recebi cartas dizendo que eu tenho que deixar o país por tanto tempo. Eu que nunca fiz nada de errado aqui. Eu sempre fui, desculpa. Não, porque isso é muito forte e eu preciso me perdoar. Essa mulher se emociona e não é para menos. Vou explicar o que está acontecendo. É simples. Ela é uma profissional autônoma. Ela pensa e se sustenta sozinha. Ela é trabalhadora, fala vários idiomas, não lhe faltaria emprego. Não interessa uma imigrante assim, residente na Espanha. Interessa alguém que tenha baixo nível econômico, preso e atrasado. Há uma ajudinha miserável para que o governo atual e possivelmente outros que venham saibam que a mantém presa e bem presa pela coleira no pescoço. Vou aumentar sua ajudinha se você se comportar bem e se não te expulso do país. É isso que eles buscam. Voto cativo através da pobreza, da miséria. Isso não faz um país crescer, mas mantém ditadores como Sánchez e outros no poder. Eu espero que a situação dessa jovem se resolva. O vídeo viralizou e é preciso garantir que ela não saia da Espanha. Temos alguns milhões que deveriam ir embora antes dela. Bem, vamos para a redação e depois eu conto mais para vocês. Susana Gás, conte para a gente. Estamos aqui, Albert, na redação do Castilhão Confidencial, recebendo várias mensagens e opiniões dos nossos seguidores, muitos deles de férias, mas ainda nos escrevem. É o caso da Sílvia. Ela diz que nós, espanhóis, temos que nos levantar já e exigir a renúncia em bloco de todo o governo pelo mau comportamento deles. Jacatismo diz que, em relação ao Zapatero, em qualquer outro país ele nunca mais veria a luz do sol, mas aqui na Espanha é diferente. Javier afirma que ser socialista é começar com pouco e perder.
mas após anos no governo acabam ganhando muito, como mostram Pedro Sánchez e sua equipe. Norberto diz que a justiça para os poderosos continua sendo diferente. Nós pagamos e eles aproveitam. António diz que os agricultores, os pecuaristas, os pescadores, os autónomos são explorados pelos políticos. Damos muito e não recebemos nada. Também recebemos uma mensagem da nossa amiga, neste caso Fridi, que diz que dentro de alguns anos a Espanha será coberta por painéis solares. A China estará superconectada, feliz já que poderá alimentar a IA. O Divia diz: saudações a todos da Venezuela. Eu acompanho vocês todos os dias. Continuem lutando pela liberdade de expressão. Vocês não vão calá-la e tomara que a Venezuela seja livre. Encarnação diz que estamos sofrendo com um governo totalitário, mas isso já faz muitos anos. E vamos encerrar por aqui, Albert. É importante que vocês continuem nos acompanhando em todos os canais, porque vocês já sabem que é fundamental estar bem informados. Obrigada, Albert. Muito obrigado, Susana. Tem mais em um minuto? 9.159.304,91 de toda a confiança. Obrigado por continuar aí e por manter a trincheira bem informada. No Peru, há uma confidente chamada Juliana, com uma voz linda, que nos enviou uma mensagem muito carinhosa. Vamos ouvir. Juliana, bom dia a todos os confidentes. Eu os incentivo a se inscreverem, a alcançar mais pessoas, porque assim o canal vai crescer e se multiplicar, estaremos mais informados e teremos mais esperança, seremos mais fortes. E além disso, se todos nós pudéssemos doar, todos, mesmo que fosse um euro, esse canal seria ainda mais forte. Então, por favor, todos se inscrevam, doem, comentem, compartilhem este canal. Muito obrigado, Juliana. Um beijo enorme e vamos ver se algum dia eu viajo para o Peru, porque eu não conheço o Peru e te conheço. Cristina Dolores RL fez uma doação e agradecemos muito por isso. Ricardo T. e nosso amigo Diego Torres, sempre, todo mês está aí e diz que a informação que você nos dá é fundamental para estarmos atualizados. Muito obrigado, amigos. Bom, e Fernando Simão apareceu. Como ele não iria aparecer com tudo o que está acontecendo? Ouça. Espanhóis não precisam se preocupar, só entraram 7 ou 8 marroquinos, nada mais. A situação agora está controlada. 3 já retornaram pelo mesmo caminho e o restante, se não me engano, são engenheiros e um cirurgião, segundo as informações atuais. E que essa pessoa que fez tanto mal, tão inútil, continue sendo diretor-geral de emergências. Meu Deus, que país! Bom, o melhor dos vídeos recebidos esta semana até agora é este que vocês vão ver. Em vez de verão azul, verão Abdul. Não digo mais nada. Tem que encontrar um momento ouvir alguém gritando. Parece a voz do Pancho. Sim, parece que é ele. A pescaria foi. Bom, vai, que a gente não pagou direitos autorais e você vai ver o problema que essa música vai trazer pra gente, Juan. Já vai cortando isso. Bom, e depois tem um homem, eu sinto muito, mas é que eu não queria colocar, mas no final vocês me obrigam. Tem um político local espanhol de destaque que tem uma rua com seu nome em Toledo, especificamente no município de Ocaña, em Toledo. O homem era um histórico do Partido Socialista Operário Espanhol e foi vice-prefeito. Faleceu em setembro de 2023, ou seja, há muito pouco tempo. A coincidência da vida faz com que hoje ele seja notícia, porque seu nome era Julián, seu primeiro sobrenome Mata e seu segundo sobrenome Sanches. Vejam. Vamos, Julián, porra. Você é a nossa última esperança. Jornal da Manhã. Não vou fazer mais comentários. Bom, mais humor marroquino, quem me mandou foi José Carlos. Claro, com a boia em Ceuta eles estão se divertindo muito, vejam.
Hoje, no Humor Marroquino, os participantes correm pela boia do quebra-mar de Ceuta sem saber que a cobrimos com óleo de corcova de camelo. Diversão marroquina. Primeiro participante. Sobe na boia. Cuidado, flutuador vermelho. Cuidado, estou escorregando. Me ajuda, estou caindo. E o nosso concorrente é Arres para o lado da Espanha. E ele recebe uma paguija. E um celular novinho em folha. Eu caí na água, mas ganhei. Obrigado. Viagem à Espanha e celular. Vamos terminar assim? Vamos terminar assim, não tenham dúvidas. Estamos quase lá. Bom, e esse aqui eu também gostei muito. Ana mandou. Imagine uma mala. Begonha Gomes Sánchez faz uma mala e a enche de Red Bull. Pedro, o que você está fazendo? Nada. Que eu vou para Ceuta. E as latas? Bom, nunca se sabe. Caso eu precise sair voando. Bom, algo importante. Atenção, vai ser publicado hoje mesmo, já deve estar a essa hora no nosso site Castilão Confidencial, com uma coleta de assinaturas para entregá-las à presidente do Parlamento Europeu. É importante que colaborem, porque é preciso fazer algo para acabar com as barbaridades. Advogados Cristãos é quem iniciou essa iniciativa. É dirigida a Roberta Metsola. Chega de ajuda europeia ao Marrocos. Isso é o que se pede após a crise migratória de Ceuta. Já conta com mais de 10.000 assinaturas coletadas e lá no site castilonconfidencial.com você pode assinar para pedir que retirem as ajudas europeias ao Marrocos. Quanto mais gente fizer isso, melhor. E a última de hoje, Mari Carmen. Quem vai ser o Pinóquio? Ora, vai ser o Sanches. Olha, David Sánchez não é meu irmão. É David Sánchez. É verdade que nos cruzamos uma ou duas vezes na vida e só isso. Até onde sei, é um cara que fala nepalês, mandarim e é muito trabalhador, só isso. Com Begonha é quase igual. Nos encontramos uma ou duas vezes para cinema e jantar, só isso. Além disso, ela é uma mulher trabalhadora, acho que como pintora de paredes. De brocha gorda. Com Ábalos, conversei com ele um dia por acaso, porque nos encontramos no elevador no Congresso e só isso. Eu só conheço Zapatero porque ele foi presidente da Espanha e nem sabia que era do PSOE. A operadora política Lady Dias também não conhecia de nada, assim como Koldo, Sánchez Herdan e companhia. Acho incrível que as pessoas achem que sou um mentiroso e tudo isso é culpa do Franco e da extrema-direita. Por sorte, tenho um monte de tias esquerdistas e velhotes do meu lado que me apoiam porque aumentei a aposentadoria deles em 50 euros por mês, mesmo quando o preço das compras supera em muito o aumento dessas pensões. Agora, com a permissão de vocês, vou sair de férias por alguns dias para um merecido descanso, pois destruir um país é muito cansativo. Sim, é mesmo, mas você está no caminho certo. Amigos, obrigado por continuarem aí na trincheira. Feliz agosto, amanhã seguimos juntos. Você sabe e eu sei. Somos confidenciais. Você é confidencial. Eu sou confidencial. Todos confidenciais. Todos confidenciais. Mas shh, só para mentes abertas e para gente desperta. Obrigado. Da trincheira as balas assobiam e não há como sair lá fora. Aqui, a liberdade tem asas de cera. Alberca Alver Castelon, Susana Gash. Você, garota, garotas, nem eu e o resto. Muito obrigado. Obrigado. Castillón Confidencial, de Albert Castellón.